Então, ele está dizendo assim, olha, igreja, você que está dizendo, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Não é simplesmente dizer assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, da boca para fora. É, antes de tudo, é se colocar na presença do Senhor, se prostrar aos pés do Senhor e querer saber dele se realmente aquele é o projeto que ele tem para a minha e para a sua vida. É querer saber dele se realmente é aquilo que ele tem para a gente, porque nós sabemos que a vontade dele para a nossa vida é boa, não tem falha. Amém? E quando decidimos fazer qualquer outras coisas e não colocamos Deus no centro das nossas vidas, das nossas decisões, a Bíblia diz que isso vai preceder a ruína. Porque não é o Senhor que está dando direcionamento na nossa vida. Não é o Senhor que está nos direcionando, nos guiando para fazer aquilo que é a vontade dEle. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade e apenas dizendo, se Deus quiser, Ele vai nos abençoar. Mas será que realmente Deus quer o que eu e você estamos fazendo hoje para as nossas vidas? Será mesmo que Deus quer que o que eu e você estamos projetando, os planos que temos em mente? Porque nós temos visto o mundo se deteriorar, e isso é bíblico. Nós temos visto muitas calamidades ocorrendo. Nós temos visto mortes, nós temos visto guerras. E o que é que eu e você tem projetado enquanto estamos aqui? O que nós temos pensado acerca do nosso tempo, acerca da nossa vida, enquanto ainda estamos aqui? Será que está em concordância com o projeto que o Senhor tem para mim e para a sua vida? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos gastando ele com as coisas eternas? Ou estamos gastando ele com coisas que são passageiras, que são inúteis? Buscamos riquezas, buscamos bens materiais, e por vezes, por causa das riquezas, por causa dos bens que a gente quer adquirir, de coisas que a gente quer adquirir, a gente se distancia de Deus. E ainda diz, eu vou conseguir, se Deus quiser. Não observando que Deus não quer aquilo ali para mim e nem para a sua vida. Deus quer que agora, ainda mais agora, no findar dos tempos, quando a gente está vendo aí os dias se acabando ainda mais rápido, o tempo passa muito rápido, irmãos. É muito rápido, a gente já está chegando em dezembro. E o que fiz eu e o que fez você para a obra do Senhor, para o reino de Deus, para ganhar vidas? Por vezes nós estamos correndo atrás das nossas próprias vontades, cuidando da nossa vida. Nós estamos cuidando basicamente das nossas vidas. E deixamos de cuidar das coisas do Pai, das coisas do alto, das coisas do eterno. E isso não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Isso é, se eu quiser, eu faço, não se Deus quiser. Então, essa carta ela vem para me fazer refletir, te fazer refletir acerca de como estamos conduzindo a nossa vida aqui na casa do Senhor. Acerca daquilo que a gente está dando como mais importante. Vamos fazer a leitura em Provérbios 16, 18. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Provérbios 16, 18. Que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, a gente leu aqui em Tiago a seguinte frase, o seguinte versículo. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se gloriem das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então,
o que eu e você tem pretendido a respeito da nossa própria vida. O que temos feito com a nossa própria vida? É simples, Tiago veio direto e falou, aqui na situação foram para os mercadores lá da época. Vejo vocês que estão falando que vão fazer isso ou vão fazer aquilo, vão a tal lugar e vão ficar a tal lugar. Mas a gente não precisa pensar a respeito disso dessa forma. O que precisamos pensar, o que a palavra vem nos orientar, é: vivemos para quem? Fazemos para quem? Para nós mesmos ou para a vida eterna? Para nós mesmos ou para o Senhor das nossas vidas? O meu tempo e o seu tempo precisa ser do Senhor. O meu tempo e o seu tempo deve ser do Senhor. Porque quando colocamos isso como o princípio das nossas vidas, estamos sim fazendo a vontade de Deus e fazendo sim com que Ele aprove os nossos projetos. Eu não sou dona da minha vida, você também não. Quem é dono da nossa vida é o Senhor. E é por isso que a gente precisa viver, e é para isso que a gente precisa viver. Tiago vem dizer que a nossa vida é comparada como uma névoa. E diz assim no verso 14, é comparada como uma névoa que aparece um pouco e logo ela se dissipa. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa vida ela é incerta. A névoa, ela aparece e logo ela some. Hoje eu e você estamos aqui. Amanhã possa ser que não. Se a gente analisar, a morte e a vida é tão incerta enquanto nós estamos nesse corpo carnal. Então, por que se prender por coisas que a gente sabe que não é duradouro? Planejar sabendo que a nossa vida é incerta, é correr atrás do vento. É talvez não confiar que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, e é Ele quem sabe o que é melhor para mim e para você. Então, se a nossa vida é como uma névoa que se dissipa, se é uma coisa incerta, por que não correr atrás de coisas vindouras? Por que não viver para fazer a vontade do Senhor, enquanto ainda podemos? Foi lido no Salmos 119, salvo engano, verso 33. Eu estava no carro ouvindo, quando eu estava agora a caminho. E na oração foi falado que a gente precisa pedir ao Senhor, mesmo sendo errante, a andar em conformidade com a sua vontade, a seguir os seus preceitos, mesmo que muitas vezes a gente fale. O que isso quer dizer? Nada mais do que a gente está lendo agora. Precisamos focar nas coisas vindouras. Precisamos andar em conformidade com a vontade de Deus e não em conformidade com a nossa. Ah, mas se a vida é curta, se a vida é incerta, irmão, então eu vou curtir, eu vou aproveitar, já que tudo vai se acabar. É isso que o mundo, é isso que as pessoas que não têm o coração e a mente em Cristo pensam e te ensinam. Se tudo vai se acabar, por que eu vou perder tempo? Eu vou curtir, eu vou aproveitar. Tudo isso é vaidade, como disse Salomão. Tudo isso é você correr atrás do tempo. É você cada vez mais ficar distante da eternidade com Cristo. Então, porque a vida é incerta, eu vou me acabar com os prazeres do mundo, eu vou fazer a vontade da minha carne. Muito pelo contrário, é o que está dizendo aqui o verso que a gente leu. É por causa que o mundo vai se acabar, vai se dissipar como a névoa, é que a gente tem que andar em conformidade com a palavra de Deus, é que a gente tem que buscar os planos de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano, tem um projeto para mim e para você. Talvez para mim seja um bem diferente do seu. Talvez para mim esteja na vontade do Senhor que eu estude, que eu trabalhe, que eu compre, que eu adquira. Talvez para você não seja essa a vontade. Mas não é o meu querer. É aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você.
E não apenas se prender no físico, no material. A gente se prende a isso. A gente quer obter coisas. A gente quer, e não há nada de errado em você projetar ter bens materiais para a sua vida. O errado está quando você não consulta a Deus se é esta a vontade de Deus para a sua vida. O errado está quando você, a qualquer custo, quer fazer isto ou aquilo, quer ficar em tal lugar quando não é para você ficar. Quer andar com tal pessoas, projetar tal pessoas na sua vida, quando na verdade não é. Às vezes existem amizades que não é da vontade de Deus para a gente. Às vezes existem relacionamentos que não é da vontade de Deus para a gente. Mas, ao invés de nós nos achegarmos aos pés do Senhor e consultar, Senhor, ainda que eu goste de tal pessoa, de tal amizade, ainda que eu queira tal relacionamento, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Esse é o projeto que o Senhor quer para mim enquanto eu ainda estiver aqui? Porque o projeto eterno do Senhor já foi escrito antes de você e de mim existir. Mas, enquanto ainda estamos aqui na terra, temos que seguir a vontade dEle. Temos que cumprir com as ordenâncias dEle. Mas não fazemos isso, porque escolhemos viver de acordo com a nossa satisfação, de acordo com as nossas vontades, com os nossos interesses próprios. Então, ao invés de dizer, é isto que eu quero para mim, é tal relacionamento que eu quero para mim, é este emprego que eu quero para mim, é essa viagem que eu quero para mim, eu estou falando num âmbito geral das nossas vidas. Eu tenho que perguntar primeiro para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida, enquanto eu ainda estou aqui? Está correto eu desejar isso? Está correto eu viver dessa forma, Senhor? Porque se não estiver correto, eu vou mudar de direção. Porque eu não ando como a névoa que se dissipa. Eu ando de acordo com a palavra do Senhor que é certa. Eu ando de acordo com os planos que Ele tem para mim. E é assim que tem que ser a minha vida e a sua vida, irmãos. Andando sempre em conformidade com a vontade de Deus e não com as nossas próprias vontades. Hoje, você e eu escolhemos estar aqui na casa do Senhor. Sem críticas a quem não está. Mas foi uma escolha que está debaixo da vontade de Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, nos satisfazendo com qualquer outra coisa. E que por vezes não é nem pecado. Não é pecado você sair, se divertir, você passear. Não é. Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que as nossas escolhas têm que estar debaixo da vontade de Deus, para que essa escolha seja frutífera. Porque, do contrário, ela nos levará à ruína. Precederemos a queda, porque não escolhemos mal. Nos versos anteriores, o mesmo Tiago fala, vocês oram e não recebem, porque vocês não pedem. Quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem para suas próprias satisfações, para os seus próprios deleites. Mais ou menos com essas palavras. Então, praticamente ele está nos ensinando que a gente não recebe as bênçãos do Senhor, ou as respostas do Senhor, porque o que nós pedimos para Ele não está em conformidade com aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Porque nós decidimos andar de acordo com a nossa própria vontade, e é por isso que nós não recebemos de Deus. Então, se decidimos estar aqui hoje, precisamos decidir também fazer a vontade de Deus. Porque senão a gente vai estar aqui como um corpo, como uma casa vazia, como um culto irracional, e não é o objetivo. O objetivo é estar aqui na casa do Senhor, o louvando, adorando, buscando a sua presença, dando a Ele um culto racional. E para que isso aconteça, precisamos estar debaixo da sua submissão. Para que isso aconteça, nós precisamos estar fazendo a sua vontade, e não a nossa própria vontade. Amém? Então, a gente viu aqui no verso 14 como a nossa vida é frágil, para a gente ficar fazendo planos e mais planos e mais planos. Tem projetos, até mesmo na faculdade, que você já faz uma projeção para daqui a 10 anos, o que você quer ser.
Quem sou eu para poder dizer o que eu vou ser daqui a 10 anos, se é o Senhor que tem o controle da minha vida? Quem sou eu para decidir qualquer coisa? Se eu já entreguei a minha vida ao Senhor, e se Ele é quem tem o domínio, se Ele é que tem o controle, a direção de tudo, por que que eu vou decidir o que eu vou ser, onde eu vou estar daqui a 10 anos? Sem que antes o Tiago já veio nos ensinar. Se Deus quiser, serei isso ou serei aquilo. Tenha isso na sua mente e no seu coração, que tudo na sua vida precisa estar debaixo da vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus não estiver no centro da minha vida, é fato que eu irei para a ruína. É fato que eu não terei sucesso ainda enquanto eu estiver aqui na terra. E ainda mais, não terei sucesso espiritual, que é aquilo que nos leva à vida eterna. Que é para isso que a gente tem que trabalhar. Para a vida vindoura, para a nossa vida espiritual. Que não vai perecer as coisas do eterno. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, se Deus quiser, você e eu faremos isso ou faremos aquilo. Mas nós temos a consciência, a concepção de que tudo que você e eu projetar nas nossas vidas como filho de Deus vai ser para a honra e glória do Senhor. Não vai ser para os meus próprios deleites. Não vai ser para a minha própria satisfação. Amém? Temos o exemplo de Daniel, que ele aceitou essa soberania de Deus. Quando ele foi jogado na fornalha, vamos ler aqui Daniel 3, 17 e 18. Ainda que a situação para Daniel, no livro de Daniel, ainda que aquela situação, quando Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, para jogá-los na fornalha, não fosse favorável para eles, ainda assim, eles foram submissos ao Senhor, colocando ali a soberania e a vontade de Deus em primeiro lugar. Não era a vontade deles. Olha só o que diz o capítulo 3, o verso 17 e o 18. Vamos ler ao 16 antes, por favor. Diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não nos prostraremos culto aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandastes erguer. Verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que em seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirasse na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Estava muito quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Amém? Então, olha a situação. A situação em que, para seguir a vontade do Senhor, se submeter à soberania do Senhor, eles não se renderam à vontade de um rei, ainda sabendo que seriam atirados em uma fornalha em chamas. Então, independente das circunstâncias, independente da situação, o que precisa prevalecer na minha e na sua vida é a submissão, é a vontade do Senhor. Ainda que à primeira vista, ainda que de imediato, ainda que aparentemente não seja favorável para nós, ainda que as circunstâncias sejam contrárias
a nossa vontade. O que precisa prevalecer é a vontade do Senhor. E olha o quanto foi honrado os 3, porque eles foram honrados ali. Se o Senhor não me salvar, ainda assim, eles não se prostrariam perante ao rei. Isso é muito bonito, porque o que acontece? Hoje, por muito menos, você e eu fazemos a nossa vontade. Por muito menos. Passamos, às vezes, por alguma provação e logo esquecemos quem é o Senhor das nossas vidas. Logo a gente se esquece. Quem tem o controle, quem tem o domínio. E a gente decide, por si só, fazer o que nós achamos que é correto. Mas o que eu quero dizer aqui com a mensagem é que, por mais que a situação hoje seja adversa, a nossa vida cristã, a nossa conduta cristã, a forma que a gente tem que ser, a forma que a gente tem que se comportar perante as pessoas, o que eu quero dizer é que a nossa submissão a Deus, ela tem que continuar, independente de qualquer coisa. Independente do mundo lá fora, da opinião alheia, das nossas vontades. A vontade do Senhor, ela deve prevalecer, ela precisa prevalecer, para que o nome dele seja glorificado por meio da minha e da sua vida. Assim como foi glorificado pela vida dos 3, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que honraram o nome do Senhor. Ainda que o Senhor não nos livre, se Ele quiser, Ele vai nos livrar, disse. Se Ele quiser. Mas ainda que Ele não nos livre dessa fornalha ardente, ainda assim eu não me prostrarei. A minha vida e a sua vida é como essa chama ardente aqui. Vivemos assim. A todo instante temos aflições, a todo instante temos provações. Mas isso não quer dizer que a gente precisa esquecer do Deus que nos livra de todas elas. Do Deus que abre uma porta de escape quando Ele sabe que a gente não consegue suportar. Então, escolha fazer a vontade de Deus e andar em conformidade com os seus caminhos, para que você corra bem na sua vida, aqui na terra. Para que você siga bem na sua vida. E, além disso, para que você glorifique o nome do Senhor e que o nome dele seja exaltado. Porque para isso nós vivemos. Para que vivemos? Senão para exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu gosto muito dessa passagem aqui, de Daniel, quando fala isso. Porque muitas vezes você e eu vou falar por mim, muitas vezes a gente deixa a desejar por menos. Quando poderíamos demonstrar o nosso amor, quando poderíamos demonstrar a nossa fidelidade com Deus, nós recuamos por poucas coisas. E para a gente demonstrar isso, não precisa a gente fazer grandes coisas, basta a gente abrir a nossa boca e proclamar o quanto o Senhor é bom, os feitos dele nas nossas vidas. Mas a gente decide se calar. E quando a gente faz isso, o nome do Senhor não é exaltado. Quando a gente perde a oportunidade de falar do nome do Senhor, de levar o Evangelho, mesmo que seja em uma curta ministração, às vezes no nosso trabalho, às vezes na escola, no evento, a gente perde essa oportunidade, a gente perde a oportunidade de demonstrar o valor do Senhor, a soberania do Senhor na nossa vida. E a gente perde a oportunidade de demonstrar o quanto Ele é glorioso para a gente. Não podemos passar por isso. Não podemos passar por aflição para poder demonstrar o quanto tememos a Deus. Não é necessário isso. Se a gente pode fazer isso, ainda enquanto estamos bem. Amém? O verso 16 diz o seguinte, vamos fazer a leitura. Tiago 4:16. Fala assim, ó. Agora, porém, vocês se gloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Aqui está falando da autoconfiança, está falando do orgulho. E nós lemos lá em Provérbios que o orgulho, ele precede o quê? A queda, a ruína.
Então, a gente ser orgulhoso e se encher, se inflar, dizendo, eu tenho isso, eu possuí isso, porque eu trabalhei, porque eu conquistei. Não, meu querido. Tudo que você tem vem do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você e eu somos do Senhor. Os céus e a terra são do Senhor. O inferno é do Senhor, porque tudo que existe é do Senhor. Então, por que se inflar, se vangloriar, dizendo que você é possuidor disso, porque você trabalhou, porque você conquistou, porque você traçou um projeto, porque você traçou um plano? A Bíblia diz que isso é maligno, isso não procede de Deus. Não pode. Reconheça a soberania de Deus e de que tudo que você tem é porque Ele te abençoou, é porque Ele permitiu. Amém? Então, precisamos ter cuidado quanto a isso. Olha, pensem nisso. Essa pretensão, toda essa vanglória é maligna, é pecado. Não podemos agir assim. Agir como se nós somos autossuficientes, nós podemos planejar, executar e conquistar. Não. O Senhor é que nos abençoa. Amém? Em todas as coisas. Se o Senhor quiser, teremos. Se o Senhor não quiser, não teremos. Amém? Vamos fazer a leitura em Provérbios 16, 18. Glória a Deus. Acredito que eu já li, é o mesmo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Já fizemos a leitura, irmãos. Vamos para o próximo. É 27, 1. Glória a Deus. Provérbios 27, 1. Glória a Deus. Que diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Foi o que eu disse lá no começo. Se a nossa vida, ela é incerta, se hoje estamos aqui e amanhã não, por que a gente vai se gabar do que ainda não ocorreu? Se o amanhã pertence somente ao Senhor, se somente Ele sabe o que há de ocorrer na minha e na sua vida. Então, por que se gabar de coisas ou de pessoas, sabendo que só o Senhor tem o controle do amanhã? O nosso amanhã é do Senhor. Amém? Lucas 12, 16 ao 21. Essa passagem é do rico insensato. 12, 16 ao 21. Preste bem atenção, irmãos. A parábola do rico insensato, que diz assim, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha que forte isso. Analisa bem o texto. De um homem que ficou rico, que acumulou muitas coisas.
E ele estava preocupado onde ele iria guardar todas aquelas coisas. Então, ele ficou projetando. Eu vou fazer isso, eu vou guardar dessa forma, e aí eu vou descansar, eu vou comer, vou beber e vou me alegrar com as coisas que eu conquistei, porque eu sou muito rico, pensou ele. É diferente do que a gente vê hoje? Não é diferente. Hoje em dia as pessoas elas querem mais e mais e conquistar mais e mais, e as preocupações delas não é com suprir a necessidade diária. A preocupação é em ter cada vez mais, é em usufruir menos e guardar mais. Esse é o objetivo das pessoas, ter e ter. A preocupação hoje é quanto eu tenho mais que o outro. Não quanto eu tenho para poder ajudar o outro que não tem. Não. Eu vou guardar, eu vou ter. Então, essa ganância faz com que a pessoa precede a queda. Porque olha que o Senhor Jesus falou, louco, em outra tradução, esta mesma noite eu vou pedir a sua alma. E o que é que vai ocorrer com toda aquela riqueza, com todas aquelas coisas que a pessoa adquiriu durante a sua vida inteira? Passou a vida inteira trabalhando, guardando, não usufruiu de nada, não curtiu a família, não aproveitou a família, não adorou a Deus, não louvou a Deus, não agradeceu a Deus pela vida, pela saúde, não usufruiu e morreu. E quem é que vai ficar com aquilo tudo ali, que não vai valorizar nada, que vai gastar de uma noite para um dia, às vezes? É quem não trabalhou por aquilo. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você? Você fica correndo atrás do vento. Ainda essa noite, eu vou pedir a sua alma. E o que é que ficou? O que ficou de mim e de você? Se amanhã não estiver mais aqui, nem eu e nem você, o que foi que a gente fez para louvar o nome do Senhor? Qual foi a semente que a gente deixou para que o nome do Senhor seja exaltado? Ainda que a gente morra, qual foi a semente que a gente deixou? Muitos se prendem a deixar riquezas, mas nós entendemos que, pela fé, nós sabemos que isso aí é corruptível. O reino dos céus não vai herdar esse tipo de coisa. Não vai herdar o bem material. Então, para que você está se prendendo com esse tipo de coisa, diz a palavra, ainda essa noite eu vou pedir a sua alma. E o que é que você vai ter para mim? O que é que eu e você, como filhos de Deus, teremos a apresentar a Deus? Bens materiais? O Senhor não precisa de nada disso, porque Ele já é o dono de tudo. Então, onde a minha mente e o meu coração está focado? Precisa da gente parar e refletir a respeito disso. Precisamos, porque nós trabalhamos tanto, perdemos tanto tempo com coisas que não vai herdar o reino dos céus. E se a gente parar para refletir, Deus requer tão pouco de mim e de você. Não precisa de tudo isso. A gente precisa do pão que vem dos céus. E isso o Senhor, a palavra dele, nos garante que a gente vai ter. Então não perca o seu tempo com coisas que são incertas. Porque ainda essa noite o Senhor pode requerer de mim e de você aquilo que Ele quis que eu e você fizesse. Que é aquilo que Ele quis que a gente granjeasse e a gente não fez. A gente deixou de lado, porque a gente deu mais importância para outras coisas. Amém? Mateus 6:34. Mateus 6:34. Que diz assim, ó. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor vem nos ensinar. Viva o hoje. O hoje é Cristo. E o que Cristo quer de mim e de você? Que andemos em conformidade com a sua
vontade. Então, precisamos colocar Deus no centro das nossas vidas e pedir a Ele direção para aquilo que é melhor para mim e para você. Para que a nossa escolha não preceda a ruína. Para que a gente vá bem com o Senhor, por causa da nossa escolha. Então, não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Não se preocupe com seus projetos daqui a 1 ano. Faça-os. Mas desde que Ele esteja no centro da sua vida. Porque se o Senhor estiver direcionando a sua vida, com certeza a sua escolha, o seu projeto vai ser certo. Enquanto você estiver aqui na terra. Não há nada de errado em planejar. Mas planeje a sua vida com Cristo. Que tudo vai bem para você e para mim. Amém? Então, irmãos, o que eu quero passar hoje é que a gente precisa reconhecer que a nossa vida é incerta. Que hoje nós estaremos aqui, amanhã possa ser que não mais. E o que é que a gente deixou? Qual foi a semente que a gente plantou para o reino de Deus? O que é que a gente acumulou aqui? Foram os tesouros que vão se acabar, que são perecíveis, ou são os tesouros celestiais, aqueles vindouros? O que eu quero também passar é que no nosso plano, nos nossos projetos, precisa ser incluído o nosso Deus, para que tudo vá bem na nossa vida. Então, não é simplesmente falar se Deus quiser, é perguntar se Deus quer, e seguir em conformidade com aquilo que Ele tem para mim, porque com certeza a vontade dEle é bem melhor, os planos deles para mim e para a sua vida é bem melhor, e a Bíblia diz que não pode ser frustrado os planos de Deus, amém? Então, e outra coisa, evita, está chovendo aqui, evitar ser autoconfiante, tudo é pela graça do Senhor Jesus, na minha e na sua vida. Seja humilde, porque os orgulhosos têm por fim a ruína, mas Deus se agrada dos humildes de coração. Então seja humilde e reconheça que você não pode planejar nada na sua vida. Você pode planejar a sua vida com Deus, porque Ele é quem pode te dar a direção. Amém? E é isso. Então, a gente agindo de acordo com a vontade de Deus, tudo vai bem, para mim e para você, enquanto nós ainda estivermos aqui. Então, não se preocupe com o que está acontecendo agora, não se preocupe se neste momento os seus planos feitos por vocês deram errados, peça direção para Deus, se volte ao Senhor, renasça com Ele, na submissão, e Ele vai te dar direção para você andar em conformidade com a vontade dEle, e você vai ficar bem aqui na terra até que Ele volte. Amém? Essa foi a mensagem, que o Senhor te abençoe. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, que possamos nos submeter à vontade do Senhor e saber que o Senhor está no controle de tudo e que Ele não nos decepciona. Vamos nos colocar de pé para encerrar o culto e que vocês coloquem nas suas orações a vida da Manu, a filha da diaconisa Renata e do presbítero Carlos, a vida da família da irmã Cláudia, que recentemente perdeu seu pai, e a vida do pastor Dimes, da família dele, da sua esposa, irmã Maria, para que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um deles. Soberano Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por este culto, por essa palavra, Senhor, grandemente abençoada que o Senhor nos trouxe, que possamos sempre nos lembrar, ó Deus, que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável, Pai, que possamos entender que o Senhor não falha, que o Senhor não erra, ó Pai, que possamos entender que por mais que nós façamos planos, é a Tua vontade que tem que prevalecer e permanecer, ó Deus. Pai, eu oro também apresentando a vida dessas famílias, ó Deus. Vai de encontro à vida da Manu, ó Pai. Esta criança que o Senhor concedeu a nós, Pai. Uma criança que traz alegria à sua família e também aos demais
demais membros dessa igreja, que o Senhor possa trazer a saúde de volta, Senhor, o fôlego de vida, Pai, que ela possa se recuperar e logo mais possa estar aqui de volta, Senhor, junto com a sua família, Pai. Apresento a Ti a vida da família da nossa irmã Cláudia, Deus, que o Senhor possa confortar os teus corações, ó Pai, que o Senhor possa confortar a família, Deus, trazendo bálsamo, Senhor, e que eles possam entender que assim como foi pregado aqui, Senhor, a Tua vontade foi feita com relação à vida, Senhor, do Senhor Alva. Pai, também apresento a Ti, Deus, a vida da família do pastor Dimes, Pai, que o Senhor também possa consolar cada um deles, consolar os teus corações, que eles possam encontrar descanso em Ti, descanso na Tua palavra, e também ter em mente que a vontade do Senhor foi feita, Senhor, na vida do cunhado do pastor Dimes, ó Pai. Que eles possam compreender, Deus, e descansar em Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar cada um de nós para casa em paz, em segurança, e que, se assim o Senhor permitir, possamos viver mais um dia amanhã para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estende a oração mais um pouquinho também pela família da nossa irmã Edileuza, a irmã Edilene, são irmãs, Elaine. São 3 irmãs, as 3 congregam aqui com a gente. E no dia de ontem foi feito o velório e o enterro da mamãezinha delas. Há 2 meses e alguns dias morreu o papai. E agora morreu a mamãe. Tá, então vamos orar mais um pouquinho. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós estendemos a nossa oração, Pai, pela vida, Senhor, da nossa irmã Edileuza, pela vida da Elaine, pela vida, Senhor, da Edilene, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmã, de cada, Senhor, parente, meu Pai, Senhor, as irmãs da dona Inês, Pai, que também sofrem agora, Senhor, a ausência da irmã. Pai, oramos por toda a família, os netos, Senhor, todos os que a amavam, que o Senhor fortaleça, que o Senhor esteja dando refrigério a estas almas, Pai, em nome de Jesus, para que a família possa prosseguir. Tua palavra, Senhor, declara, Senhor, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida sobre essa terra. Eu sei que o Senhor está com cada uma delas, com cada um deles, Pai, assim como está conosco, para nos ajudar a prosseguir e terminar a nossa jornada, até que os Teus propósitos terminem, Senhor, para as nossas vidas aqui, e assim sejamos também recolhidos. Pai, nós sabemos que está garantido a todo o que crê, a vida eterna. Portanto, não choramos, meu Pai, Senhor, sem esperança de vida, Senhor, mas choramos, meu Pai, apenas a perca neste mundo, Senhor, deste ente querido, Pai. Mas com alegria, Senhor, louvamos o Teu nome, por saber que todos estão na glória, aguardando, Senhor, o término de todas as coisas, para que todos nós, a igreja do Senhor, possamos nos reunir na eternidade para louvar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de todos nós nesta vida, no nome de Jesus. Diga amém. Amém? Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Digamos amém. Que o Senhor leve vocês em paz, em segurança, e eu espero vocês aqui na sexta-feira. E amanhã os alunos da teologia, às 20 horas. Vão com Deus, que o Senhor acompanhe.